Da tribuna, o senador Jorge Seif Júnior fez duras críticas à política externa do governo Lula, mostrando como o país vem se alinhando às piores ditaduras do planeta. O senador apontou: nos últimos meses, assistimos ao Brasil se aproximar de regimes autoritários como Irã, Venezuela, Cuba, Nicarágua, enquanto hesitamos em condenar atrocidades e ações antidemocráticas ao redor do mundo. O senador lembrou que o país não se posicionou contrariamente a ataques brutais como o perpetrado pelo Hamas e se posiciona de maneira dúbia em relação às guerras atuais. Seif explicou que a postura atual do Brasil é um retrocesso em relação à tradição diplomática do país. Ele disse: nossa tradição de diálogo, de pacificadores e de mediação internacional está sendo manchada pela omissão em um alinhamento perigoso com grupos que abertamente desrespeitam as liberdades fundamentais. O senador desabafou: membros do Irã são recebidos com honras no Brasil. O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, estava participando de um evento cheio de um do lado do outro, cumprimentando, abraçando. Inclusive, um morreu dias depois, considerados por várias nações do mundo. E o nosso vice-presidente lá, batendo palma para essa cambada de criminoso, e juntos. Olha a sinalização de onde o Brasil está se situando, de quem o Brasil é amigo e aliado. Jorge Seif Júnior lembrou ainda que Lula apoiou Maduro na Venezuela em meio a fraudes eleitorais e perseguição política aberta. O senador disse: vimos o governo brasileiro e seu partido parabenizarem uma eleição marcada por violência e fraude, enquanto a oposição foi brutalmente reprimida e excluída do processo eleitoral. É o reconhecimento de um regime ditatorial que causa sofrimento ao seu povo. É inadmissível para o Brasil seguir esse caminho. Lula cala-se sobre o resultado do pleito, diferentemente das maiores democracias do mundo, como Estados Unidos, União Europeia e o próprio Israel, que não reconheceram a vitória de Nicolás Maduro, esse ditador sanguinário e assassino. O senador lembrou ainda o caso da Rússia e afirmou: essa aproximação com regimes autoritários vai na contramão da nossa tradição de defesa, paz e direitos humanos. Seif mencionou as declarações do ministro de Lula admitindo que uma licitação foi cancelada por motivos ideológicos, apontando: não conseguimos comprar blindados de Israel, nem vender munições para a Alemanha, duas nações ocidentais com as quais o Brasil possui relação de amizade e comunhão cultural, espiritual e de sangue há décadas. Antes de 2022, o Brasil estava firmemente ao lado das grandes democracias, como Estados Unidos e Israel, e na luta pela liberdade, pelo Estado de Direito, pelo respeito à autodeterminação dos povos. O senador se exaltou ao descrever a posição brasileira. Hoje o que vemos é um país que fecha os olhos para o abuso, celebra eleições fraudulentas e se recusa a criticar com clareza os regimes que cometem graves violações de direitos. Seif afirmou: o Brasil está do lado errado da história sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos nos distanciando das grandes democracias mundiais e nos aliando a regimes que não respeitam liberdades que tanto prezamos. O Ministério das Relações Exteriores, que outrora foi um símbolo da nossa diplomacia, hoje se transformou em um ministério ideológico que se omite e se posiciona de forma ambígua diante de questões globalmente fundamentais. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente Chico Rodrigues, eu tô aqui. senador Plínio Valério, senadora Zenaide, Marcos Rogério, senhoras e senhores senadores, primeiramente eu quero parabenizar os pronunciamentos aqui do senador Girão sobre as bets. Inclusive, hoje eu ia falar um pouco sobre isso, mas me sinto totalmente contemplado. E também parabenizar o senador Plínio e o senador Lucas Barreto pelas graves denúncias que estão ocorrendo no nosso país sobre esse governo de ecologia hipócrita, que não pensa nas pessoas, não pensa no Estado brasileiro e privilegia estados estrangeiros para condenar o Brasil à estagnação, condenar o Brasil a não utilizar suas potencialidades naturais, o que Papai do Céu nos deu aqui na nossa costa, nos deu nas nossas terras, nos deu de minério. E que piada de mau gosto! Importamos fertilizantes do Canadá e tem tudo dentro da Amazônia Legal para alimentar o agro, que é o maior orgulho da nossa economia. Mas, senhor presidente, eu vim aqui falar hoje de dois temas. Primeiro, eu ouvi aqui alguns senadores falando das eleições em seu estado, e antes de falar das eleições no estado de Santa Catarina, eu queria trazer alguns números para o Brasil. Brasileiras e brasileiros que nos acompanham pelos canais oficiais do Senado Federal. O estado de Santa Catarina é o líder de exportação em proteína animal. O estado de Santa Catarina é o melhor estado para fazer turismo, são dados oficiais, tá? É o estado mais seguro do Brasil. O Brasil inteiro sofre hoje com insegurança, com marginalidade. Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil. É a melhor taxa de escolarização de crianças e adolescentes do Brasil, dados oficiais também. É a maior expectativa de vida do brasileiro, é o catarinense. Está no top 3 de índice de desenvolvimento humano. Está a maior taxa de empregos formais proporcional à sua população. E vou parar por aqui para não me estender, para não achar que eu sou exibido. É o menor número de bolsas famílias no Brasil, é o estado de Santa Catarina. Mas sabe por que isso, Plínio Valério? Sabe por que isso, Chico Rodrigues? Porque o meu estado de Santa Catarina, senhoras e senhores brasileiros, nunca foi administrado pela esquerda. Nunca! Máximo centro ou centro-direita. Por isso, Santa Catarina hoje exibe números maravilhosos. E validando essa posição de um Estado conservador, de direita, um Estado consciente em quem vota para seus representantes, é que
Os partidos de esquerda, especialmente o Partido dos Trabalhadores, pulou de 11 prefeituras. Nós temos 295 municípios, pessoal. 295. Dos 295 em 2020, senador Chico Rodrigues, eles ganharam 11 prefeituras. Caíram agora 40% e estão com apenas 7. E o partido do presidente Bolsonaro, o partido de direita, de Deus, Pátria, Família, Liberdade, pulou de 28 prefeituras para 90, sem contar as coligações e as chapas que nós concorremos a vice. Parabéns, Santa Catarina, por isso que nós somos grandes, que nós não votamos no PT, nós não votamos na esquerda, nós não votamos errado. Parabéns, Santa Catarina. Vou falar agora também, senhor presidente, senador Plínio Valério. Hoje eu quero aproveitar essa tribuna para expressar minha profunda preocupação com os rumos da política externa do Brasil no atual desgoverno. Nos últimos meses assistimos o Brasil, senador Plínio Valério, se aproximar de regimes autoritários como Irã, Venezuela, Cuba, Nicarágua, enquanto hesitamos em condenar atrocidades e ações antidemocráticas ao redor do mundo. A ausência de uma posição clara frente aos ataques terroristas do Hamas, que agora no dia 7 fez 1 ano, contra Israel, é um exemplo gritante dessa postura lamentável da nossa chancelaria. Uma vergonha de chancelaria, deixo registrado. A dubiedade, o qual nossa diplomacia se comporta, no caso, frequentemente resulta em uma posição prática de que Israel não possui o direito de se defender. Se o Hamas abandonassem as armas, haveria paz no Oriente Médio. E se Israel abandonasse as armas, hoje Israel não existiria, já teria sumido do mapa. Se quisesse, Israel poderia destruir Gaza e toda a Palestina em poucas horas com seu poderio bélico. E se pudessem, o Hamas, o Hezbollah, os Houthis e o Irã já teriam matado 10 milhões de israelenses em segundos. Aliás, só não o fizeram porque enviam milhares de foguetes anualmente, mas Israel gasta grande parte do seu orçamento do Estado com equipamentos de defesa, não é de ataque, como os escudos antimísseis. Como é possível, pergunto às senhoras e senhores, que o Brasil, um país que sempre defendeu valores democráticos e direitos humanos, hesite em condenar um ato de terror dessa magnitude? Nossa tradição de diálogo, de pacificadores, de mediação internacional está sendo manchada pela omissão em um alinhamento perigoso com grupos que abertamente desrespeitam as liberdades fundamentais. Membros do Irã, senador Flávio Azevedo, são recebidos com honras no Brasil. O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, estava participando de um evento cheio de terroristas, um do lado do outro, cumprimentando, abraçando. Inclusive, um dos terroristas morreu dias depois. Terroristas, considerados terroristas por várias nações do mundo. E o nosso vice-presidente lá batendo palma para essa cambada de criminoso. E juntos, né? Olha a sinalização de onde o Brasil está se situando e de quem o Brasil é amigo e aliado. E a aproximação com a Venezuela é outro ponto de extrema preocupação. Vimos o governo brasileiro, senador Plínio, e seu partido parabenizar uma eleição marcada por violência e fraude, enquanto a oposição, senhor presidente, foi brutalmente reprimida e excluída do processo eleitoral. O reconhecimento de um regime ditatorial que causa sofrimento ao seu povo, inadmissível para o Brasil seguir esse caminho. E Lula cala-se sobre o resultado do pleito e, diferente das maiores democracias do mundo, como Estados Unidos, União Europeia e próprio Israel, não reconheceram a vitória de Nicolás Maduro, esse ditador sanguinário assassino. E não podemos esquecer da Rússia, pessoal.
Desde 2022, mantém uma guerra devastadora ao invadir o território soberano da Ucrânia. E o Brasil tem adotado mais uma vez uma péssima postura, sem criticar a violação da soberania e a destruição causada por essa grave agressão. Essa aproximação com regimes autoritários vão na contramão da nossa tradição de defesa, paz dos direitos humanos. E ontem, assistimos estarrecidos ao discurso do senhor ministro da Defesa, falando abertamente que posições ideológicas do governo de ocasião estão impactando as defesas do Brasil. Não conseguimos comprar blindado de Israel, nem vender munições para a Alemanha, duas nações ocidentais com as quais o Brasil possui relação de amizade e comunhão cultural e espiritual e de sangue há décadas. Antes de 22, o Brasil estava firmemente ao lado das grandes democracias, como Estados Unidos e Israel, e na luta pela liberdade, pelo Estado de Direito, pelo respeito à autodeterminação dos povos. No entanto, hoje o que vemos, senhor presidente, é um país que fecha os olhos para o abuso, celebra eleições fraudulentas, se recusa a criticar com clareza os regimes que cometem graves violações de direitos. Há anos, o Brasil é signatário de várias convenções internacionais contra o terrorismo, mas infelizmente o governo de plantão apoia ditadores e terroristas à luz do dia. E faço um alerta, o Brasil está do lado errado da história sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos nos distanciando das grandes democracias mundiais e nos aliando a regimes que não respeitam liberdade que tanto prezamos. O Ministério das Relações Exteriores, que outrora foi um símbolo da nossa diplomacia, hoje se transformou em um ministério ideológico que se omite e se posiciona de forma ambígua diante de questões globalmente fundamentais. Finalizando, senhor presidente, acredito que nós que acreditamos na liberdade, na democracia e no combate ao terrorismo e no respeito aos direitos humanos, não podemos nos calar. Precisamos exigir do atual governo, especialmente do Ministério de Relações Exteriores, uma política externa que esteja à altura dos valores que o Brasil sempre defendeu no cenário internacional. Democracia, liberdade. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre senador Jorge Seif, Vossa Excelência, com toda a sua eloquência, mostra exatamente que tem esse compromisso e defende princípios, né? E isso, obviamente, ressoa de uma forma muito altiva na população brasileira, e especialmente na população do seu estado de Santa Catarina, que você tanto ama. Parabéns pelo pronunciamento.